Sim. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje, a Associação Brasileira de Normas Técnicas faz a instalação da Comissão de Estudo Especial de Governança Pública, a ABNT-CEE 258. Seu objetivo é atuar na normalização no campo de governança pública, compreendendo indicadores e práticas organizacionais entre as empresas privadas e não privadas, fornecedoras ao poder público, no que concerne a terminologia, diretrizes, requisitos e generalidades. Abrindo a nossa programação, ouviremos o presidente da ABNT, Sr. Mário William Esper. Por favor, doutor. Boa tarde a todas e todos. Prezado ministro Nardes, muito obrigado pela presença e também aí pela oportunidade de trabalharmos juntos com a ABNT. Sejam bem-vindos a esta reunião em que instalaremos mais uma comissão de estudos especiais, e essa comissão terá a ABNT-CEE 258 de governança pública, vai tratar especificamente de governança pública. A ABNT e a Rede de Governança Brasil criou essa comissão que vai atuar na normalização no campo da governança pública, compreendendo indicadores e práticas organizacionais entre empresas privadas e não privadas. A criação da comissão se justifica pela necessidade da elaboração de documento com requisitos básicos e orientações para o estabelecimento, implementação, manutenção, análise crítica de indicadores e prática de melhoria contínua do processo de verificação das atividades das organizações públicas em conformidade com as boas práticas de governança. O documento deve alinhar normas da ABNT e normas internacionais, principalmente as normas ISO, que já existem, bem como outras fontes de referência, e conduzir o usuário a um conjunto de informações capazes de aumentar o repertório necessário para a ação de governança pública. Espera-se que a utilização de normas proporcione melhor direcionamento para a aplicação das diretrizes, de forma a conduzir as organizações na adoção de medidas positivas de governança para entidades públicas alinhadas com as demandas da nossa sociedade. Importante que essa nova iniciativa de normalização atenda às expectativas de todos os destinatários de serviços públicos. Para isso, deverá contemplar princípios como os relacionados no Decreto 9.203 de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal. Estamos falando de capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas, responsabilidade e transparência. Eu quero destacar, ministro, 3 grandes acontecimentos importantes no Brasil na atualidade que, rapidamente, vou dizer. Primeiro, a Lei da Liberdade Econômica, que, na sua regulamentação, diz que se no Brasil não tiver uma norma de um produto ou serviço, ou se tiver a norma estiver desatualizada, e considera-se desatualizada uma norma com mais de 3 anos, a lei manda adotar normas internacionais e vai mais além, diz quem são os fóruns internacionais que devem ser adotados, e um deles é a ISO, que estamos ligados diretamente tanto a ISO como a IEC. O outro fator importante, ministro, é com relação à Lei 14.133, que foi promulgada no dia 1º de abril do ano passado, que substitui a 8666, que inclusive, define como margem de preferência, aquilo que o Estado pode pagar até 10%, que produtos e serviços com direito à margem de preferência têm que atender necessariamente às normas técnicas. E a prova de qualidade de produtos e serviços para a Lei 14.100 é o atendimento às normas da ABNT. Então, esses são 2 dados importantes que eu queria destacar aqui para esse na abertura, estabelecimento desta nova comissão de estudos, em que vamos trabalhar juntos com a Rede de Governança Brasil. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Mário. Neste momento, o excelentíssimo ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União e embaixador da Rede Governança Brasil, fará o seu pronunciamento. Obrigado, agradeço aí as colocações, especialmente do Mário, representando aí como presidente do Conselho Deliberativo da ABNT, essa instituição importantíssima para o país, que estabelece normas e padrões para que a gente possa conduzir a nação para o seu desenvolvimento. E esses itens que foram levantados, especialmente quando eu falo da liberdade econômica, podendo ser utilizado padrões internacionais, mostra a importância de nós termos normas e termos convenções que possam estabelecer uma economia de mercado para a nação brasileira, especialmente com condições de seguir esse padrão internacional. Aproveitando, inclusive, a deixa do Mário, eu gostaria de dizer que estou voltando de uma reunião que tive recentemente na OCDE, juntamente com o ministro Bruno Dantas, que vai presidir o tribunal. Eu fui o articulador da implantação das regras de governança através de uma cooperação que eu fiz com a OCDE em 2013, assinei um acordo de cooperação, e eu fui exatamente agora na OCDE, onde estão os 38 países mais envolvidos do planeta, para mostrar as evoluções do Brasil em termos de governança, nesse trabalho liderado pelo Tribunal de Contas da União, que em 2013 a gente montou toda uma estrutura para distribuir essa tese da governança para o resto da nação. Então, nós avançamos muito, de 2013 até agora. Eu comecei, na verdade, 10 anos atrás, mas começamos efetivamente a criar os chamados indicadores de governança que hoje nós temos para a nação, em 2013 e 2014, quando eu tive para presidir o Tribunal de Contas da União. E eu posso dizer, Mário, e para todos que estão aí acompanhando, especialmente de que há uma satisfação muito grande dentro da Rede Governança Brasil, dentro do Tribunal de Contas da União, e também dentro do próprio governo e de todas as lideranças da nação, porque a vinda do secretário-geral, há menos de 30 dias atrás aqui, assinando já o ato em que nós tivemos o início de processo de entrada do Brasil na OCDE, vai nos dar uma condição fantástica de crescimento aí do PIB, quando se efetivar a complementação de todas essas regras, de nós termos, no mínimo, aí um crescimento de mais 1,5% do PIB com a entrada desses países desenvolvidos para poder fazer negociações com o Brasil. Com isso, o Brasil sai de uma posição de uma nação tímida no contexto mundial para ser uma nação com segurança jurídica, com confiabilidade, com regras de governança. Por isso, esse trabalho hoje de lançamento, essa reunião de instalação da ABNT, da governança pública, CE 258, é muito importante para poder complementar todo esse trabalho que nós estamos articulando, não mais agora no âmbito do TCU, da Rede Governança Brasil, mas com o próprio Paulo Guedes e o próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro, já instalando esse trabalho, e nós estamos instalando exatamente essa comissão técnica de estudo para explanação sobre esse processo de normas brasileiras, e, através dessa coordenação, nós estamos começando a definir uma programação de trabalho que pode dar uma série de resultados efetivos de busca de eficiência, eficácia e efetividade para a nação. Eu fico feliz que teremos a apresentação do Coronel Luque, que vai dar uma visão sobre a questão da construção civil, porque, recentemente, eu também fiz uma palestra para o comandante do Exército Nacional das regras de governança, e Braga Neto me convidou, aí, quando estava na posição, isso faz alguns meses,
para que a gente pudesse mostrar como é que está avançando os indicadores de governança da nação, os 5 indicadores que nós criamos. Eu mostrei isso agora na OCDE, meu estimado Mário, e eles ficaram impressionados quando eu mostrei os indicadores de governança de pessoas, governança de TI, governança financeira, governança organizacional, governança de aquisições das compras, onde que dá um problema de desvio. A OCDE, ficou bastante impressionada nessa reunião, que foi muito prestigiada lá em Paris há uma semana atrás. Então, eu estou muito feliz de que a sequência já é esse trabalho da instalação da ABNT, que vai estabelecer as condições para que a gente venha a ter uma qualidade de ISO que mostre os avanços da nação brasileira. Então, a situação está muito bem encaminhada para que a gente possa estabelecer todo um trabalho que seja digno de uma nação que precisa ter modelo de informações, seja na Constituição, seja em normas e padrões de governança na área pública, privada, para que a gente possa passar confiança, credibilidade e passar para os investidores essa condição diferenciada que estamos vivendo depois que estabelecemos um decreto de governança e temos um projeto de lei que deverá ser aprovado ainda este ano, já foi aprovado numa comissão da Câmara e vai para o Senado, e assim teremos uma lei de governança para o conjunto da nação, com as normas e padrões estabelecidos, especialmente com esta reunião de instalação da ABNT, e que o nosso estimado Mário estabeleceu alguns itens. Eu fico satisfeito, feliz que essa caminhada não é uma caminhada de uma instituição, uma caminhada que a nação precisa estabelecer, que o Brasil precisa fazer para que a gente possa ter condições de, entre tantas iniciativas, abordar especialmente o aspecto técnico, orientativo do que fazer e como estabelecer. E nós teremos também o Bruno Ferola, que está representando a Rede Governança Brasil, que é um especialista em LGPD, a Lei de Proteção de Dados, que é muito importante, LGPD, que eu tive recentemente a oportunidade de relatar aqui no Tribunal de Contas, estabelecendo toda uma situação de indicadores, como é que estão os avanços dos dados, as informações que são fundamentais para a gente poder tomar decisões mais assertivas. Para isso, com os indicadores de governança que nós temos, com as normas que a ABNT vai estabelecer através desse trabalho da instalação desse estudo, nós vamos poder, em curto espaço de tempo, estabelecer uma capacidade de entrega melhores entregas para o conjunto da sociedade, resultados para a sociedade baseado em padrões e normas que estejam dentro daquilo que o mundo desenvolvido trabalha. E eu sei que a ABNT tem uma credibilidade internacional de grande envergadura, e por isso, quando eu também estive na Unesco fazendo essa exposição, meu estimado Bruno Ferola, Coronel Luque, eu senti a vibração de um dos diretores da Unesco, estive com o diretor-geral da Unesco lá em Paris, que é a base fundamental do estudo da educação científica e pesquisa do planeta, que eles estão já reconhecendo esses avanços consideráveis que a nação consegue fazer para estabelecer esse trabalho. Por isso, eu queria fazer um agradecimento todo especial aos voluntários da rede, especialmente à comissão, que farão parte da comissão, e entre eles está o Bruno Ferola, que são os coordenadores, junto com o Paulo Alves, são figuras extremamente competentes da rede e certamente vão se somar, meu estimado Mário, com os já experientes técnicos do time de vocês, e nós vamos fazer um grande trabalho para a nação brasileira. Então, eu queria trazer aqui
primeiro, meu regozijo e a minha satisfação de poder estarmos juntos nessa caminhada. E agradecer também a presteza e a agilidade que vocês da ABNT tiveram para iniciar esse trabalho. Então, na pessoa do Mário, eu queria saudar todos os integrantes da ABNT e nas pessoas aí do Bruno e do Paulo Alves, saudar todos os integrantes da Rede Governança Brasil e cumprimentá-los para esse trabalho que certamente será exitoso nesse primeiro ato de reunião da comissão de instalação desse estudo que teremos conduzido por todo esse time que eu acabo de citar. Um abraço a todos e fiquei muito feliz de poder ouvir o Mário, que já trouxe algumas linhas importantes, especialmente nessa questão que é fundamental para uma nação: liberdade econômica, liberdade para poder crescer, liberdade para poder entregar resultados, mas baseada em conhecimento técnico e não na improvisação, que tem sido a base das decisões da nação brasileira. Com governança, com normas, nós passamos a ser uma nação respeitada e com credibilidade em nível internacional. Esse é o grande avanço que estamos patrocinando nesse momento aqui, meu caro Mário. Um abraço a todos. Nossos agradecimentos ao senhor ministro. Na sequência, o senhor Washington de Moura Luque, coordenador executivo da Frente Parlamentar BIM em Brasília e membro da Comissão de Estudo Especial de Modelagem de Informação da Construção, a ABNT-CE 134, falará sobre o BIM na construção civil. A palavra é sua, senhor Washington. Opa, eu preparei aqui uma apresentação, né, para primeiro dizer o que é o tal do BIM, senão o pessoal pode ter alguma confusão, né? Mas, primeiramente, agradeço aqui, né, o convite, né, do presidente Mário William, lá da ABNT, né, e também fico muito honrado com a presença do ministro Nardes aqui. Então, eu vou fazer uma apresentação bastante rápida, né, sobre o que vem ser o tal do BIM. Eu tenho a apresentação aqui, aí já vou compartilhar, tá? Eu não sei se está liberado aqui para mim, que aí eu já... Liberado para o senhor, sim. Está liberado? Beleza. Então, eu vou abrir aqui a apresentação, rapidinho. Então, está aqui. Então, eu vou ser bastante breve. A apresentação ela tem um vídeo, né? E aí tem um som. Eu não sei se a gente tem que configurar aqui no Zoom. Alguém sabe me ajudar aqui? Acho que é aqui, né? Achei. Já achei. Pronto. Pessoal, tá enxergando a apresentação? Só dá um ok que eu não estou vendo ninguém aqui. Estamos sim. Estamos. Ok, então. Então, essa primeira tela foi basicamente o objeto, né, o objetivo dessa reunião. Então, já vou passar para a próxima. Aqui tem algumas coisas que a gente atualmente está fazendo, né? Então, eu sou oficial do Exército, né, coronel da reserva, né, e atualmente eu sou diretor de empreendimentos da Valec. Então, a gente trabalha com trilhos aqui, né, e a governança acho que vem bem a calhar, porque é o trilho, né, que vai nos levar para um país melhor. Vou avançar para a próxima. Já vou começar aqui com a importância do BIM. Depois eu vou definir o que é o BIM. Primeiro eu vou dizer qual é a importância de usar o tal do BIM, depois eu digo exatamente o que ele é, tá? Então, o país precisa ser mais eficiente, reduzir custos, garantir segurança e sustentabilidade quando se trata da construção civil. Então, é fundamental que os projetos do Brasil tenham mais qualidade e previsibilidade. O BIM aumenta a confiabilidade nas estimativas de custos e no cumprimento dos prazos, reduz a incidência de erros e imprevistos, garante uma maior transparência nos processos de compra e confere maior qualidade às obras. O BIM impõe à indústria nacional o desafio de superação do atraso em relação aos avanços já alcançados em outros países, né? Por exemplo, lá os Estados Unidos, Europa, né, que são os mais avançados nessa área. Ao setor público, cabe a tarefa de induzir essa mudança, tornando a metodologia BIM requisito indispensável no planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras públicas.
Voltou. Motivação para o uso do BIM. Então, vamos lá. Conseguir antecipar cenários, identificando previamente erros de projeto e interferências construtivas, e ainda ter maior controle sobre custos e cronogramas. Essa motivação não é necessariamente de BIM, essa aí é da construção civil em geral, mas o BIM se presta para isso. Então, a motivação do uso do BIM, daqui a pouco eu vou mostrar um monte de figura que gira, que roda, uns filmezinhos bacana, aquilo ali é o final do filme, né? Mas é importante a gente ter essa noção para que serve esse tal de BIM. Ele serve para, na realidade, fazer a simulação da construção no computador. É essa que é a ideia básica da utilização do BIM. E para a gente ter, na linguagem de engenharia, né, uma definição bastante clara do que é escopo, custo e prazo. Então, se defendeu essas três linhas, a gente já tem um direcionamento bastante bom do que vai ser o projeto. E a qualidade, que a gente vai dar um destaque importante aqui, é justamente a normatização para fazer o escopo, custo e prazo funcionarem, né? Por isso que eu coloquei esse quadrinho de forma bem simplificada, é isso. Um exemplo caricato aqui, né, de antecipar cenários. Se no computador já foi simulado, né, que já teríamos algum problema com a obra, né, na prática, quando for implantada, ela só vai se concretizar, né? Então, a gente faz a correção, né, de interferências construtivas no computador. Bom, dados importantes aqui levantados pela ABDI, né? Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, o que a ABDI apontou? Apontou que a produtividade da construção civil brasileira é 4 vezes menor que a de países como Estados Unidos, China, Rússia e também os países da União Europeia. E quase 50% menor que a média da economia nacional. Conclusão, a construção civil, em relação às outras indústrias nacionais, ela tem uma produtividade muito baixa. E ainda, né, foi apontado pela BDI que o uso do BIM é reduzido e desigual no Brasil, né? Não chega a 10%. Então, é uma metodologia muito importante, mas o uso é bastante reduzido no Brasil, ainda. Bom, ainda, o lado positivo levantado pela agência, né, é que se metade das empresas brasileiras adotarem o modelo BIM na próxima década, projeta-se que a economia da construção civil brasileira vai crescer 7%. Então, esse é um número bastante expressivo, né? Esses 10 anos é a partir de 2018, foi quando foi feito esse estudo, de 2018, num horizonte até 2028. E outro dado importante da agência, da BDI, é que a estimativa de redução de cerca de 10% dos custos totais da obra e de 20% dos custos com insumos. Então, são números bastante expressivos que a gente pode alcançar com a utilização do BIM. Aqui é um quadro resumindo, que eu comecei, né? Então, a construção civil pode crescer até 7% com o uso do BIM, né? Então, a gente vê que há uma importância de a gente dar assim, a devida importância para a implementação e utilização do BIM nas empresas, né, no Brasil. Não só as empresas públicas, mas também as empresas privadas. Agora eu vou passar um filmezinho aqui, que é um filmezinho de um prêmio BIM que ocorreu no Sinduscon de São Paulo, em 2016, que vai dar uma visão de uma empresa privada, né, da importância da utilização do BIM nos projetos, nesse caso da empresa, né, Camargo Correia Desenvolvimento Imobiliário, que é a CCDI. Então, eu vou passar o filmezinho aqui, espero que dê tudo certo. O BIM foi introduzido na CCDI como a base do novo sistema de gestão de projetos da empresa, o SIGPRO. O nosso objetivo foi integrar o modelo BIM às atividades de planejamento e controle das obras, levando até os canteiros todas as informações necessárias para a gestão da construção. Hoje, nossos profissionais de campo têm em suas mãos modelos, cronogramas, procedimentos executivos e checklists de qualidade, disponíveis no mesmo tablet em que eles registram e controlam avanços e pendências de cada uma das atividades da obra. E os resultados já apareceram. Em 2015, a aderência dos prazos e custos das obras da CCDI superou os 90%.
O nosso projeto piloto foi concluído com antecipação de 2 meses e 10% de economia. Então, a gente vê que vem de encontro lá aquele estudo que foi levantado pela BDI. Então, o BIM é para isso, é fazer a simulação da construção, né, para evitar a gente fazer um retrabalho durante a execução da obra. Aqui eu vou passar um outro videozinho, não tem música, né, para explicar, né, uma aplicação prática da parte da tecnologia do BIM, né? Então, o BIM ali, basicamente em 3 palavras, é simulação da construção. Então, assim, o que é o tal do BIM? É simulação da construção. Isso lá na prática, né? E o BIM parece um videogame. Só que é um videogame que o cara leva 5 anos para jogar, né? Tem que fazer a faculdade de engenharia, a faculdade de arquitetura, né? Depois, se ele quiser ser mestre em alguma área lá, a parte de estrutura, né? A parte de instalações, ele vai ter que se especializar. Mas, para quem olha, o BIM parece um videogame. Um videogame, um PlayStation, um negócio, né, um Xbox, um negócio bem sofisticado. Se trabalha com BIM da mesma forma como se joga videogame, né? O Xbox, PlayStation, várias pessoas espalhadas em vários lugares trabalhando no mesmo projeto, né? Então, funciona muito similar a um videogame, só que o camarada vai ter que estudar bastante para jogar esse jogo aí, né? E uma parte bastante importante, que ele vai ter que estudar as normas da BNT para poder jogar. Então, o camarada, vou fazer aqui um cálculo estrutural, vou fazer o lançamento da estrutura. Ele vai ter que estudar as normas da BNT, porque senão não vai rolar, né? Então, para quem está enxergando, é um videogame, né? Mas para quem está trabalhando, não é, né? É um software, né? São tecnologias bastante avançadas que utilizam, em grande parte, técnicas de jogos. Por isso que ele parece um jogo. Utiliza na parte visual, né? Na comunicação de dados entre projetos diferentes, né? Arquitetura, estrutura, instalações, né? Elétrico, hidráulico, né? A parte de ar-condicionado, assim por diante. Né? Como é que se integra tudo isso dentro do mesmo ambiente? Essa que é a sofisticação que foi trazida dos jogos, do Xbox, né? E assim por diante, tá? Eu vou passar um filme aqui e vou explicando o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Está rolando um filmezinho aqui, né? Parece videogame, mas isso aqui é projeto. Eles, né, foram oriundos de vários profissionais que colocaram todas as disciplinas num lugar só. Então, a gente está enxergando várias disciplinas de projeto, a parte de arquitetura, a parte de estrutura, layout, uma série de coisas, no mesmo lugar, né? Então, isso aqui é um dos softwares de tecnologia que se usa no BIM, né, para a gente fazer essas análises de interferência, para verificar se tem algum sistema ou subsistema construtivo que esteja né, colidindo com os demais, né? Então, aqui são projetos que foram feitos, como eu disse, né, por profissionais de especialidades diferentes que colocaram isso tudo no mesmo ambiente integrado em 3D, né? Então, assim, dessa forma, a gente consegue verificar se tem alguma incompatibilidade, alguma coisa errada. Podia ter um pilar no meio da via do trem, por exemplo. Opa, está errado. Então, volta para o camarada lá que fez o projeto de estrutura, corrige esse negócio, né? E aqui está sendo feito um passeio virtual, né? Esse projeto aqui, ele é um projeto real, né? Lá do metrô de São Paulo, né? Então, aqui, já o metrô de São Paulo já está bem avançado nessa área, já trabalha dessa forma, né? Então, essa aqui, quis colocar esse vídeo para explicar a importância. Uma outra coisa importante, né? Para se fazer o modelo, tem que ser ter os normativos técnicos, porque isso aqui é projeto real de engenharia. Então, ele foi calculado, o software específico de estruturas e colocado no mesmo ambiente. Mas eu, para trabalhar em softwares especializados, eu tenho as normas normais de novo, né? Então, eu tenho o software é uma ferramenta, né? E os projetistas se utilizam dessa ferramenta. Agora, sem conhecimento técnico de engenharia de arquitetura e sem seguir uma normatização, não é possível fazer esse filmezinho aí, né? Então, assim, fazer maquete é muito fácil, né? Agora, fazer projeto aí já não é tão fácil, né? Exige o seu tempo. Então, eu vou avançar para o próximo aqui. Aqui, vou passar um outro filmezinho que foi feito na ocasião pela ABDI, né? Na ocasião, a ABDI estava vinculada ao MDIC. Depois o MDIC foi extinto, né? Ele foi englobado, ficou dentro do Ministério da Economia, né? Então, é um filmezinho da época em que a gente estava trabalhando ali junto ao MDIC e a BDI para fazer o lançamento da estratégia BIM-BR, tá? Então, aqui vai dar uma primeira definição de BIM, uma visão não tão técnica, como eu falei ali, do videogame, mas já uma ideia de como que se relaciona essas informações, né? E a utilidade do BIM, né? Não só para edificações, mas para obras lineares,
por exemplo, como rodovias e também ferrovias. Tá? Então, eu vou passar o filmezinho aqui. Todos sabemos que a construção envolve várias disciplinas, certo? Com isso, vários tipos de informação são criados. No formato convencional, a construção é baseada na documentação separada dessas disciplinas. Isso deixa o projeto suscetível à redundância de dados, a riscos para a segurança das informações e também a erros de compatibilização na sua execução. O BIM surge para mitigar esses possíveis problemas, pois é um processo que fornece informações sobre todo o projeto, o qual é elaborado de maneira colaborativa. Não importa a natureza da informação, se ela é geométrica, financeira, sobre materiais usados ou cronograma. Com o BIM, tudo está no mesmo lugar e disponível para as áreas relacionadas. Então, vamos entender o que é BIM? BIM é uma maneira de trabalhar em conjunto entre as mais variadas áreas na construção, em todo o ciclo de vida da obra, inclusive na manutenção para projetos de infraestrutura e edificações. É um processo inovador e disruptivo que integra todos os participantes de forma mais otimizada, o que facilita bastante todas as tomadas de decisão. Muitas vezes confundido apenas com software, o BIM está longe de ser definido como uma ferramenta isolada. BIM representa uma nova maneira integrada de trabalhar com todos os processos da construção. Os dados do projeto podem ser criados com suas definições, funções e performances. Tudo isso fica disponível durante todo o ciclo de vida da obra para cada integrante, desde a elaboração, passando pela manutenção até atividades de demolição. Além disso, é possível também aplicar técnicas de realidade virtual para uma experiência de visualização mais completa. Enfim, com o BIM podemos ter bastante precisão e controle sobre o trabalho. Nesse contexto em que as vantagens surgem a partir da contribuição simultânea de todas as partes dentro de um único modelo de dados, podemos citar como principais benefícios: planejamento otimizado, redução de desperdícios, previsão e correção de interferências, visualização da obra e suas fases, transparência no uso de recursos públicos, diminuição de erros na execução. O momento atual é ideal para a disseminação do BIM no Brasil. O país precisa alavancar seus investimentos e proporcionar mais transparência em novas licitações de projetos públicos, como hospitais, escolas, estradas ou pontes. Pensando nisso, o governo federal está incentivando a difusão dessa inovação para o país com o lançamento da estratégia BIM-BR. Assim, o país vai crescer junto com os brasileiros que erguem as estruturas do setor produtivo, aumentando as possibilidades de emprego por todas as regiões. Engajamento e competência para o ciclo de vida de qualquer obra. O BIM traz mais produtividade com mais resultados. Faça parte dessa mudança. Agora foi dada uma visão geral, né, do BIM, do que vê ser o BIM, né? Vou passar para o próximo aqui. Agora, uma outra definição. Por que eu coloquei uma? Né? A definição de BIM ela vai mudando de acordo com a criação de novas tecnologias. A ideia de BIM já data da década de 70, só que não tinha todas as tecnologias como a gente tem hoje, né? Como, né, dados em nuvem, né? A parte de BI, inteligência artificial, isso aí não existia na década de 70, nem computador existia direito, né? Mas hoje a gente tem. Então, a definição de BIM ela vai sofrendo modificações à medida que novas tecnologias vão sendo implementadas, né, e incorporadas na nossa maneira de trabalhar com projetos e obras de engenharia. Aqui eu coloquei uma definição que eu acho importante, porque BIM não é só aquele modelo, né? Então, há uma confusão muito grande atualmente que o pessoal confunde BIM com aquele videogame lá, né? Então, assim, se o projeto é ruim, as premissas são ruins, eu vou ter um modelo, que ele vai ser bonitinho, mas vai continuar sendo ruim, né? Então, o BIM é muito mais que o modelo, é muito mais que o software, né? Então, o BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologia. Então, eles têm 3 níveis de informação, pelo menos aqui, né? E esse conjunto de políticas, processos e tecnologias, né, elas criam uma metodologia de gerenciamento de como as informações, né, elas vão percorrer o ciclo de vida das obras. Basicamente é isso, né? Então, o ciclo de vida de uma construção, a gente viu lá, você planeja, projeta, aí eu vou construir, aí eu tenho a parte de manutenção e operação, depois eu tenho a demolição. Então, as informações fluem desde o planejamento do projeto até a hora que eu vou fazer a demolição
dessa benfeitoria aí, dessa construção, né, desse objeto que eu vou fazer. Então, isso é importante, né? Uma questão bastante importante. Hoje, o pessoal foca muito BIM, e é importante, claro, né, na parte de projetos, porque tudo começa com projeto, né? Mas a gente tem muitas obras que já estão construídas, então não pode usar BIM? Pode, né? Eu vou atuar na parte de manutenção e operação. Então, a gente já tem tecnologias avançadas aí que eu faço a captura da realidade e depois vira projeto de novo, e eu faço a simulação no computador. É dessa forma que funciona, né? Mas há uma necessidade muito grande de a gente entender como essas informações fluem desde a elaboração do projeto, do planejamento, né? Passando pela obra, para a parte de manutenção e operação, e depois, no final, com a demolição, né? Então, isso é importante. Uma outra coisa importante é que o BIM se aplica tanto para prédios como obras lineares, que eu estou ressaltando aqui, né? Rodovias, ferrovias, saneamento básico. Mas ela serve para qualquer coisa, serve para eletrificação, assim por diante. Virou, projeto de engenharia, dá para usar BIM. Né? Um novo destaque aqui, né? Como a gente viu, então, o que acontece com o BIM? Uma das dificuldades, né? BIM, eu coloquei todos participam, mas na realidade eu quis dizer que tem muito mais profissionais participando do processo de projeto. Não é só arquiteto ou engenheiro, né? Vários interessados naquele projeto podem e têm condições com os usos das tecnologias atuais de fazer o acompanhamento do projeto, mesmo não entendendo engenharia, né? Então, assim, às vezes as pessoas confundem, né? Ignoram a inteligência de outras pessoas, né? Se eu tenho um prédio lá, vou ver um apartamento e tem um pilar no meio do apartamento, por exemplo, não precisa ser engenheiro, arquiteto para ver que aquele pilar está no lugar errado, né? Então, assim, todas as pessoas têm um conhecimento, mas aquela parte técnica de cálculo, aí sim, aí é arquiteto e engenheiro. Mas a parte visual, que a gente olha uma obra e vê que tem alguma coisa errada, é porque realmente está errado. É uma outra coisa importante, né? Informações no mesmo modelo. Hoje, com os sistemas que nós temos, né, de informações, BIM associado à parte de GEO, né, que é o Sistema de Informação Geográfica, ou seja, obra no mapa, né? Hoje já tem, a gente já faz esse tipo de controle. Aqui na Valec a gente controla, né? Nossas ferrovias aí têm extensões mínimas aí, né, de 500 quilômetros, 1.000 quilômetros. Como é que eu vou enxergar um projeto de 1.000 quilômetros na tela, né? Eu tenho que ter um sistema GEO, um mapa embaixo e coloco a obra em cima, né? Aí vou identificar lá uma ponte, né, um pedágio. Como é que eu faço isso? Porque se não for no sistema GEO tipo Google, assim, a coisa não funciona, né? Então, assim, há essa importância de a gente ter essa integração de informações, né, de obras, digamos, o projeto em si, o prédio em si, depois o projeto onde ele está no terreno, né? E o Brasil, pelo tamanho que tem, se a gente não tiver essa integração de informação, a gente não vai encontrar nada, né? E aí, como a gente costuma dizer, bueiro não tem CEP. Se o bueiro tivesse CEP, o carteiro entregava a carta lá. Mas não tem, então a gente não sabe nem onde o bueiro está. Vamos para a próxima aqui. Para onde é que a gente aplica o BIM? Qualquer tipo de obra. Virou projeto de engenharia, pode aplicar o BIM, né? Então, como eu já comentei, eu posso colocar em edificações, ferrovias, rodovias, qualquer tipo de obra, né? E em que fases do ciclo de vida eu uso? Em todas. Né? Utilizo na primeira fase, que é estudos e projetos, na construção em si, manutenção e operação, e depois na parte de demolição, se for o caso. Tá? Passar para o próximo. Aqui que eu quis dar uma ênfase interessante, pegando carona lá naquela definição que a gente falou, que o BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias. Por que a gente está colocando isso aqui? Que depende, né? Para a gente explicar o BIM, vai depender de com quem que a gente está conversando. Né? Então, a gente chegar a começar assim, vamos falar do BIM lá da parte do videogame. Aí só a galera, pessoal que joga videogame para entender. Se o cara não joga videogame, ele não vai entender o que está sendo falado, sabe? Então, nós temos 3 níveis, né? Então, no nível lá de política, né, a gente está ali na governança, está no nível estratégico do BIM. Né? E quem é que atua nessa área? Aí é um nível bastante alto, né? A gente vai estar aqui, né, falando de leis, de decretos, de portarias, é um nível mais alto, né? Esse nível de BIM aqui, que eu acho que se encaixa, né, para esse fórum que está sendo montado agora, nessa comissão especial. É o nível mais alto, ele trata da política, ele trata da diretriz. Vamos implementar a BIM no Brasil? Vamos. Aí dali para baixo, o pessoal se mexe para que isso dê certo, né? E dali para baixo, aí a gente tem a parte da gestão, que a gente está na parte tática, depois a gente tem a parte do gerenciamento, que é a parte operacional. Na parte da gestão, né, a gente vê ali
que a gente vai trabalhar muito no processo de projeto e no processo de trabalhos, né, para fazer os projetos de engenharia e de arquitetura. E aí entra a importância da BNT de novo, porque a BNT vai trabalhar na regulamentação, né, de formas e também adaptação de processo para atender a política, né? Então, é assim que a gente trabalha, né? Então, nós temos a BNT um papel bastante forte, temos as entidades de classe também, né? O CAL, o CREA, CONFEA e outros órgãos, né? Que também tem que atuar para que o setor se organize para atender, né, a política. E no final, sim, aí no final tem a parte de gerenciamento aqui, que trata do uso de softwares, né? E a utilização das melhores ferramentas ali para a gente ter os melhores resultados. Então, o conceito de BIM, né, na nossa visão aqui, tem esses 3 níveis. O nível mais alto, que define, ó, vamos usar. A parte, né, de baixo, ali, que seria a gestão, no nível tático, né, como fazer isso, né? E no gerenciamento é usar as tecnologias que tem aí. Então, assim, novamente, destaque, BIM não é só o videogame. Ele parece um videogame, mas o pessoal tem que estudar muito para começar a jogar aquele jogo lá. Então, nós temos que, na parte da governança, né, a gente vai trabalhar na parte da avaliação, direcionamento e monitoramento dessas políticas e diretrizes. Na parte da gestão, nós vamos trabalhar ali para que esse negócio rode, né? Vamos planejar, executar e controlar. E, no finalzão lá, a gente vai, na parte de gerenciamento do operacional, do uso de software, né? A gente vai ver qual é a metodologia, qual é a melhor tecnologia que a gente pode utilizar para atender o resultado pretendido. Um outro destaque interessante aqui, né, já existe, né, e a gente atua já há bastante tempo nisso aqui, que é a frente parlamentar, né, em defesa do BIM. Né? Então, o presidente dessa frente parlamentar, o deputado federal Wildo Rocha, né? Então, a gente tem trabalhado, né, junto às outras instâncias aqui que a gente conhece, né, vamos usar o BIM e tal. Então, é um esforço bastante grande, né? A gente está nessa área que desde 2009, 2010, falando da mesma coisa, né? Então, a gente vai evangelizando, né? E a gente vê que, aos poucos, as coisas vão acontecendo, né? E um esforço bastante grande da frente parlamentar foi realmente convencer os parlamentares que o BIM é uma boa, né? E aí a gente acabou conseguindo fazer isso, logo à frente eu vou mostrar, né? Um grande resultado da frente parlamentar foi convencer os parlamentares para que se colocasse um artigo, né, na nova lei de licitações, né, colocando lá o BIM como uso preferencial. Então, esse foi o grande avanço da frente parlamentar do BIM, convencer os parlamentares de que esse assunto é importante e tem que ser, né, difundido para todos os cidadãos, né, e, no caso aqui, a própria administração pública. Outra questão interessante é essa outra frente parlamentar, mista de logística e infraestrutura, né? Então, ela criou uma Câmara Temática do BIM, né, tendo em vista a importância do BIM. A diferença de uma frente parlamentar para outra é que a frente parlamentar aqui de infraestrutura, aí ela é específica para infraestrutura, né? Então, cuida lá de rodovia, ferrovia, gasoduto e outros tipos de obras praticamente lineares, né? E a frente parlamentar do BIM é o geral, né? E tem um foco interessante e puxa para a parte de edificações. Então, mais ou menos essa diferença e importância de cada frente parlamentar. Aqui, como eu já tinha citado, né, nova lei de licitações, né, 14.133, que foi promulgada aí em 2021. Então, no artigo 19, lá no parágrafo 3º, né, ela diz o seguinte: nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotado o BIM ou outras tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham substituí-lo. Como hoje não tem mais avançado, então é o BIM mesmo, né? Então, já nós temos aí uma certa segurança agora, né, com relação aos entes públicos, para se lançar licitações, porque agora está, né, atendendo uma lei federal aqui. Um outro destaque importante, né, marco legal de saneamento. Por que a gente está falando isso? Porque sem obra não vai ter saneamento, né? Então, se não tiver obra, né, o saneamento ele vai ficar com alguns problemas. Então, o BIM já está sendo utilizado para obras de saneamento, né? O primeiro edital grande que ocorreu foi no Rio de Janeiro, né? Ganhou uma empresa chamada AEGEA, né? E deu um lance lá de cerca de 20 bilhões, né? Então, o negócio é grande, né? Então, pelo marco legal de saneamento básico, né, e os objetivos do projeto
saneamento básico, a gente tem alguns números interessantes, eu coloquei alguns aqui, né? Então, o investimento deve chegar a cerca de 700 bilhões em 10 anos, né? E aí, outros marcos importantes aí do marco legal é que 99% da população com água potável até 2033, 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 2033 também, né? E uma questão interessante, assim, em média, para cada R$1 investido em saneamento, estima-se que o retorno para a economia brasileira seja de 1,7. Né? Então, vale a pena se investir em tecnologias para se fazer projetos, porque o retorno vai ser bastante grande, né? E na própria lei, né, a lei do marco legal, ela fomenta a inovação tecnológica ou a adoção de melhores tecnologias disponíveis. A que tem disponível hoje, que está emergente, é o próprio BIM. Então, a gente vê que o BIM está aderente, né, ao marco legal do saneamento básico, né, e ele já está sendo usado nessa primeira leilão que ocorreu lá no Rio de Janeiro, né, e que tem uma empresa que ela tem várias filiais no Brasil, né, que é a EGEA, já está utilizando isso lá nesse projeto de revitalização da rede, né, de saneamento básico do Rio de Janeiro. Outro marco importante, marco legal das ferrovias, né? Então está falando bastante aqui, né? Então a gente verifica aqui que basicamente o governo quer duplicar, né, a malha existente, né, construindo mais 20 mil quilômetros ali. Sem a tecnologia BIM é complicado, não vai se conseguir fazer, né, no prazo e no tempo desejado e também com a economia esperada. Aqui na Valec a gente tem incentivado o uso do BIM, né? O DENIT também já tem incentivado o uso do BIM, então é um caminho assim meio sem volta. Se não utilizar, não vai ter os recursos, né, esperados, assim, os resultados esperados. Outro documento importante foi do Ministério da Infraestrutura, lá em 2020. Então, ele emitiu uma portaria, né, e em que colocou o BIM como um projeto estratégico do Ministério da Infraestrutura, englobando todas as suas vinculadas, né? Então, a gente cita algumas aqui importantes, né? A gente tem o DENIT, tem a ANAC, tem a Infraero, tem a própria Valec, assim por diante. Então, todas as empresas, né, que estão vinculadas ao Ministério da Infraestrutura têm que se trabalhar para a implementação dessa metodologia, né, no acompanhamento de obras e também nas obras, né, nos projetos. Aqui só um destaque com relação à estratégia BIM-BR, que foi comentada no filmezinho, né? Então, a estratégia BIM-BR é um decreto presidencial. Aqui está datado de 2019, mas o primeiro decreto foi feito em 2018, aí veio aquela orientação do governo para fazer o revogaço, e aí ele ressuscitou em 2019 com esse número aí, 9983. Mas é o mesmo decreto, basicamente, que foi editado em 2018 e ressuscitado em 2019. Essa estratégia BIM-BR, ela foi escrita, né, para 3 grandes programas. O programa do DENIT, Secretaria Nacional, a Secretaria Nacional de Aviação e o Ministério da Defesa, né? Então, quando a gente começou a trabalhar nisso, em 2010, foi desde 2010 até 2018 para conseguir, né, editar esse decreto aí, mas saiu, né? E aí a estratégia foi de pegar e se colocar nesse decreto grandes órgãos, né, que pudessem incentivar, né, e servir de inspiração para outras instâncias também adotarem o BIM. E deu certo, né? Então, pelo DENIT foi colocado o programa ProArt, né? O ProArt é um programa permanente do DENIT que trata das recuperações das pontes federais, né? Então, são cerca de 8 mil pontes, né? A Secretaria Nacional da Aviação Civil também tem um programa muito interessante, né? Hoje, o programa de investimento da aviação regional chega a 1,5 bi, né? E 50% dos recursos são investidos em projetos BIM. No total, são 20 projetos BIM em 14 estados. E no Ministério da Defesa, nessa ocasião, quando eu trabalhava, né, na elaboração aí para ajudar o grupo da estratégia BIM-BR, eu era representante do Ministério da Defesa para a instituição da estratégia BIM-BR. Né? E um grande exemplo que a gente colocou aí foi o Opus, né? Esse Opus é um sistema BIM do Exército. Ele é utilizado internamente no Exército, né? E é um grande exemplo, né, para todos que estão aqui assistindo, que quiserem ver de perto, né, que é o BIM funcionando em todas as fases do ciclo de vida, desde o planejamento, né, projeto, planejamento, execução, manutenção
e também demolição, né, de todas as benfeitorias que o Exército tem no Brasil, né? Então, o Exército tem 12 escritórios espalhados no Brasil, que a gente chama de regiões militares, né? E dentro dessas regiões militares, nós temos as comissões de obra, né, que tratam de todo o patrimônio do Exército distribuído no Brasil. Para se ter uma ideia, se juntar todos os terrenos do Exército, a gente tem mais ou menos 80% do estado de Sergipe. Então, basicamente, o Exército tem um estado aí que é só dele, né? Como é que a gente vai gerenciar esse patrimônio todo, né? E cerca de 20 mil benfeitorias, assim, prédios. Então, é uma coisa bastante sofisticada e a gente trabalhou bastante tempo nesse projeto dentro do Exército e hoje ele funciona, né? E é um sonho de consumo, né, de todos os órgãos de controle, né, de ter um sistema desse disseminado em outros órgãos também, né? Mas fica aqui o convite para quem quiser conhecer, a gente tem condições de mostrar, tá? Como a gente comentou, né, a estratégia BIM-BR foi uma ideia muito boa, porque ela acabou não só incentivando, né, a própria frente parlamentar do BIM, né, e a própria estratégia BIM-BR deram condições para que os parlamentares, né, se sentissem motivados a colocar aquele artigo na nova lei de licitações, né? E esses dois conjuntos acabaram, essas duas ideias interessantes aí, né, tanto a lei de licitações nova e a estratégia BIM-BR, acabou impulsionando outras esferas também, né? Então, a gente vê ali que hoje nós temos várias estratégias BIM estaduais, né? Temos a estratégia BIM do COSUD, que é um acordo de cooperação, e que se reuniram vários estados ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, né? Para fazer um esforço ali colaborativo, né, de como se implementar a metodologia BIM nos seus estados, né? E nós temos as estratégias BIM de cada estado, né? Podemos citar aqui de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, né, do Paraná e também de Santa Catarina, né? Nós temos alguns estados aqui que têm vanguarda, que já tem, né, algum tempo de utilização de BIM. Podemos destacar aqui o estado de Santa Catarina e do Paraná, né? O Rio de Janeiro, agora que está começando, nesse ano aí, a gente vai participar até do lançamento do planejamento deles aí o mês que vem, né, de implementação do BIM no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, os estados estão se mobilizando, né? Estão vendo os outros estados se mexerem, o governo federal também fazendo a parte dele. Então, há essa predisposição de implementação do BIM nos seus estados. E a lei de licitações também é um desafio, porque a partir do ano que vem, né, os órgãos de controle vão começar a também cobrar isso, né? Então, na nossa visão, inicialmente, como o nível de maturidade e o uso de BIM é muito baixo, né, os órgãos de controle, na minha visão, eles vão inicialmente naqueles órgãos que já têm as estratégias, né? Começando com a estratégia BIM-BR, né? Então, deve ter uma visita especial no DENIT, lá na SAC, né, para a aviação civil, ou dar uma passeada lá no Exército, ver como é que funciona, né? E aqueles estados que já estão implementando as estratégias estaduais, né? E quando utilizar recurso federal, eu acho que os órgãos de controle vão fazer uma visita lá, né? Aí vai lá no Minas Gerais, Santa Catarina e tal, né? Bom, aqui, para finalizar, né, eu coloquei um slide aqui sobre propostas de difusão do BIM, né? Tendo em vista que ainda a gente vê que 10%, né, dos órgãos, né, em geral, né, não só órgãos públicos, mas também os privados, né? Então é um número bastante baixo, mas o que a gente acredita, né? E pegando aqui a importância, né, da parte dessa comissão de estudo especial para a governança pública, né? Na minha visão, assim, né, a gente bolar alguma forma, sabe, de fazer capacitação dos órgãos de controle para começar a realizar auditorias de obras já orientadas ao uso do BIM. É um jeito diferente de fazer, então a gente tem que se treinar e estar preparado para isso, né? Uma outra sugestão é a criação de mecanismos para a difusão do BIM para todas as esferas de governo, não só para a federal, né, mas com ênfase nas prefeituras, né? A gente sabe que elas têm bastante dificuldade aí para implementar coisas novas, tal. Então, por exemplo, aí, a gente estudar a viabilidade de criação de centrais de projetos municipais, por exemplo, tá? Então, nós temos vários municípios pequenos, mas tem um município que é um pouco maior e tem alguma maior condição de se criar algum centro, sabe, algum núcleo central de projetos que sejam contratados pelos próprios municípios que não têm condições de desenvolver projetos. A gente vê que a tecnologia BIM é o futuro, mas no presente a gente tem que criar condições para que isso seja implementado, né? A gente pode citar como exemplo aqui
iniciativas da Associação Mato Grossense dos Municípios, que elas já trabalham mais ou menos nessa ideia. A gente pode difundir, aumentar essas ideias, né, dessa criação de centros de projetos para atender as necessidades de municípios, né? Então, seria órgão público, né, trabalhando para público, uma coisa desse tipo, né? Uma outra questão interessante, monitoramento das ações da estratégia BIM-BR, que hoje está sob responsabilidade do Ministério da Economia, né? Para que aquelas ações que estão previstas na estratégia BIM-BR, elas não parem por ali, elas continuem, né? Então, essa também é uma outra dica interessante. E, no final, com um aspecto mais prático aqui, né, com vistas a contemplar os princípios do BIM, né, a minha proposta seria fazer a atualização dos manuais de obras públicas, né, que são aquelas práticas da SEAP, que são utilizados até pelo TCU aqui para auditorias de obras públicas. Esses manuais, eles estão sem revisão desde 98, né? Então, esses manuais, eles ficam lá naquele site lá de compras governamentais e são utilizados como referências para até outros órgãos públicos, né, que não têm caderno de encargos. Então, na essência, são 3 manuais. Nós temos lá manual de projeto, manual de construção e o manual de manutenção, que não são atualizados desde 98. Qual que é a nossa ideia? Aqui já está um BIM, né, disfarçado, só falta o modelo, só falta o videogame, mas eu preciso das regras para fazer o meu modelo, né? Então, eu tenho 3 manuais que tratam de projeto, construção e manutenção, que é exatamente o ciclo de vida, né, da construção, né? Então, essa fica a nossa proposta, que eu acho que é interessante, porque a gente consegue abarcar, né, um grande número de órgãos, né, e para que se utilizem o BIM sem saber o que é, né? Se ele utilizar só as práticas, né, a gente partindo lá das políticas, né, e depois melhorando os processos, normatizando, a gente consegue, vai faltar só o software, mas o software se aprende teoricamente mais rápido de se fazer. Mas a gente precisa dessa normatização de projetos e orientação de projetos, né, para todo mundo, para todas as esferas, federal, estadual e também municipal. Bom, aqui terminou, eu sempre deixo essa minha frase aqui, né? Pensa grande, começa pequeno, mas anda rápido, né? Não temos problemas em pensar grande, o problema é não fazer nada, né? Então, eu agradeço a oportunidade, novamente, né, ao presidente Mário, da BNT, né, ao ministro Nardes e a todos os que estão nos escutando nesse momento, né? Era isso que eu tinha para falar por hoje. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Luque. Ouviremos agora o Dr. Bruno Ferola, titular do Conselho de Ética da Rede Governança Brasil. Boa tarde a todos, muito obrigado, Coronel Luque. Boa tarde, ministro, boa tarde, presidente. Gostaria aqui de agradecer todo o apoio da equipe da BNT, na figura do Cláudio e do Eduardo também, que nos auxiliaram na construção desse sonho. Em benefício do tempo de todos, a gente preparou uma apresentação extremamente objetiva sobre a Rede Governança Brasil e também o nosso objetivo em relação a essa comissão de estudos voltada principalmente à governança pública. Mas antes de projetar minha apresentação, gostaria de convidar o coordenador também do comitê, junto comigo, o professor Paulo Alves, para algumas palavras para a nossa audiência de hoje. Professor Paulo Alves, boa tarde. Boa tarde, prezado Bruno, boa tarde a todos os amigos da ABNT, meus amigos também que ombreiam aí na Rede Governança Brasil, da qual eu tenho uma honra muito grande, saudar de forma especial nosso embaixador, ministro Augusto Nardes, a quem agradeço a honra de estar compondo a coordenação ao lado do meu extremamente competente e é um prodígio, um profissional destacado no Brasil, Bruno Ferola, e devo dizer também, saudar presidente Mário, a quem devo também dizer da minha honra de estar compondo aqui. E, muito rapidamente, para não afetar a dinâmica da reunião, devo dizer que a criação desse grupo ela é deveras relevante. Agora mesmo eu estou aqui no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, visitando alguns municípios, falando sobre governança. Estive semana passada no estado do Ceará falando sobre governança. E os nossos municípios, eles carecem. Esses entes federativos a ABNT tem esta capacidade, com seu lastro reputacional, com sua capacidade, com este alcance que se tem
a nível, inclusive, internacional. O Brasil, hoje, ele está dotado de normas que foram citadas aqui. A Lei 13.303, que foi citada aqui nos comentários. A Lei das Estatais, que estabelece governança já há vários anos. A Lei 14.133, agora, com todos os seus elementos, é uma norma baseada em governança. A Lei da Eficiência Pública, que é a Lei 14.129. Todas essas normas que foram citadas, a Lei Anticorrupção, a Lei Geral de Proteção de Dados, que determina a governança na gestão dos dados pessoais. Então, tudo isso faz com que o gestor público tenha, e aquele que está na ponta, que é o gestor municipal, ele precisa de orientação. Mas também nossos gestores estaduais, nossos gestores distritais e federais, eles precisam. E nós dedicaremos aqui o nosso esforço profícuo, dedicado, para que esta norma ela possa colaborar também. Então, humildemente, coloco aqui meus préstimos, toda a minha dedicação a dispor deste grupo, dos colegas da ABNT e, com muita honra também, com quem eu tenho obrigado, com os colegas da Rede Governança Brasil. Tá bom? Devolvo a palavra aí para o grande amigo e mestre Bruno Ferola, para que faça a sua brilhante apresentação, saudando a todos e deixando meu abraço aí caloroso. Muito obrigado, professor Paulo. Fico muito feliz com suas palavras. Eu preparei uma curta apresentação sobre o objetivo da Rede Governança Brasil, a sua atuação, principalmente os seus resultados. Isso tudo para demonstrar o contexto e a importância do nosso trabalho que vem sendo desenvolvido em diversos comitês em comunhão com esse trabalho. Inclusive, temos aqui uma série de voluntários no qual eu agradeço e reconheço todo o esforço e trabalho no âmbito da Rede Governança Brasil e, obviamente, também dos colegas da ABNT. Bom, compartilhando a minha tela com senhoras e senhores, gostaria, enfim, de passar um vídeo institucional da rede que resume bem a nossa atuação. Rede Governança Brasil, 7 de julho de 2019. Um movimento cívico surgiu. Muito mais que um sonho. RGB é inspiração. Estamos numa caminhada e vamos alcançar uma grande vitória para o Brasil. Ajudar a buscar caminhos e horizontes para que a gente possa ter um porvir melhor. Nosso grande objetivo é deixar um legado para todos os brasileiros. Existem brasileiros voluntários que pensam e sonham em transformar essa nação através do conhecimento da técnica, onde a questão política é importante ser discutida durante a eleição. Mas temos que ter instituições como a Rede Governança Brasil que pense a nação, que viva a nação, que transpira a nação através da capacidade do seu conhecimento de cada um. Essa é a Rede Governança Brasil. Legalmente constituída como a ALAGOV, Associação Latino-Americana de Governança, possui centenas de voluntários de alto nível, estruturados em comitês temáticos, atuando no Brasil e no exterior. Foi assim que no mês de fevereiro constituiu-se a Associação Latino-Americana de Governança. Convicção de que a linguagem da governança é de fato universal. Buscamos sim uma referência de gestão, de monitoramento, de avaliação que possa construir dentro de um sistema globalizado, sinérgico entre público e privado, com transparência, equidade, responsabilidade e principalmente prestação de contas, em favor, é claro, de quem? Do cidadão, que sou eu, que é você. No momento em que a sociedade espera de todos nós mais transparência e uma agenda positiva na construção da governança pública, a rede vem com essa missão tão importante de disseminar esse conhecimento. São várias as atribuições, são várias as funções e principalmente o ativo da rede é a parte mais importante da associação, que são as pessoas, são os voluntários que vêm jogando um papel fundamental na construção da governança do país. Tenho certeza que falar sobre governança ainda no Brasil não é fácil, mas através da rede, dos contatos, dos eventos, de todas as ações que estamos fazendo, a coisa vai ficar mais fácil.
E tenho certeza que a rede, através do seu trabalho, tem apoiado muito a sociedade. Que nos permite sonhar com um país mais justo através da implementação e da disseminação da governança na administração pública. Esse sonho é possível quando utilizamos a governança, que são mecanismos de liderança, estratégia e controle, para dar à sociedade entregas eficientes. Esse sonho é possível. Venha fazer parte desse sonho. Venha fazer parte da Rede Governança Brasil. A Rede Governança Brasil dispõe de comitês de várias áreas temáticas e que você pode se inserir. Por isso eu te faço o convite, como nós estamos agora te apresentando este grande movimento cívico que vai mudar o Brasil. Como diretor financeiro, posso avalizar que o maior ativo da Rede Governança Brasil são as pessoas e seu capital intelectual. Convido você, apaixonado por governança, a fazer parte também desse movimento. Que divulga a tese de que a governança pode melhorar o nosso país. Um país da nossa complexidade, de fato, carece de uma governança efetiva, uma governança de amplo aspecto, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. E, nesse sentido, a rede, que é formada por uma série de voluntários, vem trazendo para o nosso país a divulgação, a implementação, a defesa dessa tese de que um bom direcionamento, um controle efetivo, uma busca da conformidade pode, de fato, tornar o nosso país mais competitivo. Venha você conhecer a RGB, www.rgb.org.br. Aproveite a oportunidade para agradecer aos mais de 400 voluntários da rede pela sua dedicação a esse propósito. A RGB é o fortalecimento da sociedade brasileira e mundial, a transformação que o Brasil precisa. Da governança à esperança. Bom, permanecendo aqui na nossa apresentação de hoje, obviamente a rede ela tem um viés extremamente importante no Brasil, por ser primeiramente um movimento cívico, e um segundo ponto, por a gente ter ali uma situação muito interessante voltada à atuação dos seus voluntários. Meu estimado Bruno, né? Bruno, pois não? Eu estou com uma audiência já atrasada aqui, claro. Porque eu achei que era até às 4 horas, já estamos em 4h10. Então, como eu conheço o teu trabalho, eu peço desculpas aí para o Mário, e não pude assistir o Luke, até recomendo o Luke fazer contato com a Secretaria de Infraestrutura do TCU em relação a algumas sugestões que ele deu. E, infelizmente, eu não vou poder ficar toda a reunião, porque eu tenho uma agenda de hora em hora aqui, eu agendei 1 hora para o evento com vocês. Então, Bruno, nos representa aí junto com o Paulo Alves, e me peço desculpas aí, Mário, porque a agenda aqui é pesada, viu? E amanhã eu tenho processos para serem votados, hoje uma tive sessão, e amanhã nós temos a saída aqui, a despedida da Ana Reis. Eu espero que vocês possam conduzir essa reunião em bom termo aí. Grande abraço a todos. Muito obrigado, ministro, pela sua presença. Conduziremos aqui a apresentação, obviamente, em objetivo do bom tempo de todos os nossos colegas que nos assistem. Em resumo, a Rede Governança Brasil é um movimento cívico que não é nichado, muito pelo contrário, aceita profissionais de diversas áreas, segmentos, principalmente especialistas de diversas áreas, né? Como bem dito na apresentação, o nosso embaixador da Rede Governança é o ministro Augusto Nardes, que teve a ideia e a tese da governança no Brasil, e a Rede Governança ela nasce e também se desenvolve em torno de 29 comitês, com mais de 26 estados e 10 países alcançados, diversos grupos de trabalho e mais de 450 voluntários, e esse número só cresce mês após mês. E aí, quando a gente fala sobre governança pública, basicamente foi a fala da nossa presidente do Conselho Fiscal, dizendo que a gente atua prioritariamente num conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, né? Isso não é uma definição nova, vem do artigo 2º do decreto 9.203 de 2017. E a gente também entende que a governança pública ela acaba acontecendo por meio de mecanismos de avaliação, direcionamento e monitoramento, voltado, obviamente, com o objetivo de trabalhar estratégia, controle e liderança. Obviamente, tudo isso
funcionando em comunhão, em harmonia, para que a gente tenha a nossa governança pública que compreende tudo que uma instituição pública faz para assegurar que a sua ação esteja direcionada para objetivos alinhados aos interesses da sociedade. Muitos temas voltados à integridade, à gestão de riscos, enfim, têm a sua origem na ausência de governança. Daí a necessidade da discussão desse tema, principalmente na esfera pública. E, rapidamente, apenas para conhecimento de todos, temos o PL número 9.163 de 2017, que traz também a política de governança, que é um trabalho de vários institutos, principalmente do TCU, em relação ao normativo de boas práticas da governança, que traz, sem dúvida nenhuma, excelentes práticas como o enfrentamento de problemas na rotina de gestão, o fortalecimento desses mecanismos e, obviamente, a construção de um legado, por que não de um sonho vivido há muito tempo atrás, mas que, dia após dia, a gente consegue alcançá-lo da melhor maneira. Essas boas práticas, obviamente, trazem um reconhecimento da população, muito mais controle, transparência, credibilidade, confiabilidade em relação ao trabalho das instituições públicas e, sem dúvida nenhuma, isso acaba voltando como resultado para a sociedade. E alguns modelos, obviamente, a gente tem uma série de modelos sendo discutidos em torno de boas práticas e a ideia, de fato, desse trabalho é que a gente consolide orientações e diretrizes, né, de boas práticas de governança. Sem dúvida nenhuma, há muito trabalho a ser feito, mas também há muito trabalho sendo desenvolvido. E alguns desses trabalhos são as nossas obras, né, que a gente publica sempre de maneira voluntária, com acesso geral ao público, só acessar o nosso site, como a nossa cartilha de governança pública municipal, o Código de Boas Práticas de Governança Pública, Cartilha de Governança em Proteção de Dados para municípios, também a nova Lei de Licitações, enfim. Temos uma série de também materiais de acesso, como entrevistas e também textos no portal Migalhas, que é um portal bastante famoso, principalmente no meio jurídico, e a gente também atua de forma especial como mentoria em relação às prefeituras brasileiras, lembrando novamente o caráter do trabalho voluntário desses projetos. Então, sem mais delongas, presidente, eu quis aqui, em benefício do tempo, também para dar espaço aos nossos colegas, o Eduardo e o Cláudio, para tocarem a parte técnica do nosso grupo de estudos. Fico à disposição aqui para auxiliá-los no que for necessário e agradeço, sem dúvida nenhuma, o convite e, obviamente, a oportunidade de trabalhar em conjunto com vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Bruno, e ao senhor Paulo. Realizaremos a seguir a reunião técnica de instalação da comissão de estudo, envolvendo os seguintes tópicos: explanação sobre o processo de elaboração de normas brasileiras, indicação para a coordenação e secretaria da ABNT-CE 258, definição do programa de trabalho e proposta de cronograma de reuniões, que serão apresentados pelo senhor Cláudio Guerreiro, gerente de normalização nacional da ABNT. Obrigado, Vanessa. Doutor Mário, muito obrigado pela oportunidade. A todos os presentes, o ministro Nardes não se encontra mais presente, mas fica o agradecimento também. Bruno, obrigado pelo tempo, por ter feito essa adequação. Coronel Luque, professor Paulo, é um prazer e realmente em questão do tempo, vou procurar fazer uma apresentação bem sucinta sobre o processo. Não se preocupem, todos aqui que estão envolvidos, a gente vai trabalhar o processo o tempo inteiro. Tá? Então, a reunião hoje é de aclimatação para depois a gente começar a falar da normalização em si. Tá? Então, só para lembrar a todos aqui presentes, o que a gente está fazendo, nosso objetivo aqui é desenvolver documentos técnicos. Tá? A gente fala de normalização porque a associação do nome normalização está ligado a normas técnicas, mas a ABNT ela trabalha com outros documentos, ou seja, a ABNT ela consegue registrar, tá, em termos técnicos o que a sociedade espera. Ou seja, a ABNT está aqui para desenvolver documentos que sirvam para resolver problemas existentes. Tá? Então, esse é o nosso papel, prover a sociedade, né, desse conhecimento técnico, tá? Através de um processo que é voluntário, tanto na contribuição, as partes interessadas tomam assento na ABNT porque elas entendem que é vantajoso poder trabalhar no âmbito da ABNT e, com isso, agregar ainda mais valor e qualidade, segurança aos aspectos que são necessários para a sociedade, sempre baseado em consenso, e esse aspecto não pode deixar de ser mencionado nunca. Nosso trabalho é feito
pelo que se chama de consenso. Não existe imposição, voto. A questão aqui é apresentar um aspecto técnico para que a gente consiga buscar a melhor solução técnica existente. Consenso, no âmbito da normalização, é entendido como a ausência de uma contraposição técnica justificada. E, com isso, a gente busca um resultado que seja imparcial e possa atender a todas as partes interessadas. Isso pode ser com documentos que apresentem requisitos, podem ser documentos que apresentem orientações, mas, como o Bruno colocou, é sempre buscando trazer boas práticas. Então, esse casamento entre a necessidade da governança pública e o que a BNT pode apresentar enquanto documento vai ser bem feliz no tocante a gente poder apresentar diretrizes para as necessidades que estão sendo apresentadas. Tá? E o nosso processo é uma coisa bem simples, tá? Mostrando aqui para vocês. Ele nasce de uma demanda, essa demanda que nos foi apresentada, tá? E a gente avalia essa demanda, ou seja, como ela é feita, o que precisa, qual a implicação, qual a relevância nacional, como é que serve para poder ser base, por exemplo, de uma eventual regulamentação. Uma vez que a gente avalia e é possível de se fazer uma norma, a gente entrega isso para uma das estruturas existentes, dos nossos comitês técnicos. Se não houver um comitê técnico, a gente faz como está fazendo aqui, instala, cria uma comissão. Nesse caso aqui é uma comissão de estudo especial, tá? E tem assento nessa comissão de estudos especial todas as partes interessadas, ou seja, chamamos vocês, que são os elos dessa cadeia produtiva, para que debatam tecnicamente, o debate é só único e exclusivamente técnico, para que você atinja a maturidade, um documento, um projeto que tenha musculatura suficiente para resolver aquele problema existente, aquela necessidade que a gente mencionou anteriormente. Uma vez que se atinja a maturidade desse projeto, a gente coloca no que a gente chama de consulta nacional, que leva 30 dias, pode ser prorrogado por um pouco mais de tempo se houver necessidade de um maior tempo de divulgação, mas normalmente se leva 30 dias, e ali a gente recebe comentários, não são votos, são comentários técnicos, buscando aquele consenso que a gente mencionou anteriormente. Se tiver tudo ok com esse projeto, ou seja, se ele atende à necessidade da sociedade para a qual ele foi previsto, ele é publicado como norma. Se não, ele volta para a comissão de estudos, à luz daqueles eventuais comentários técnicos que foram trazidos, que foram apresentados, para que se debata novamente até que esse documento tenha maturidade, ele passa de novo para uma nova consulta nacional. Tá? Em média, nós temos levado 12 meses para os documentos normativos, mas desde que o Dr. Mário assumiu, a gente tem trabalhado com um trabalho de redução cada vez mais forte no processo de desenvolvimento de normas, e, é claro, isso vai variar muito de acordo com o texto, a existência, de repente, de um texto base. Se a gente já tiver da onde tirar o conteúdo técnico em si para poder aglutiná-lo e discuti-lo, isso vai ser um pouco mais célere. Tá? Eu não vou repetir, o Dr. Mário já fez a leitura do escopo da comissão de estudos, tá? Então, ela foi aprovada como uma ABNT-CEE, de Comissão de Estudo Especial 258, tá? Com o título de Governança Pública. O âmbito de atuação está aqui na tela, nós vamos dividir essa apresentação com todos, a posteriori. Tá? E o objetivo desse trabalho, tá? Do programa de trabalho inicialmente proposto, é de fazer 2 projetos. Um para diretrizes para a governança pública e outro para contratações. Claro, esses são os dois objetos iniciais. Pode ser que se entenda ser melhor fazer mais documentos, a gente espera que sim, que essa parceria seja profícua na quantidade de documentos, né? Mas, enfim, a decisão vai ser das partes interessadas sobre a necessidade de outros documentos que venham a ser desenvolvidos no futuro. Tá? Eu só vou mostrar para vocês qual é o papel que a gente tem que fazer, ou seja, a gente só pode se limitar a debates técnicos, tá? Responder eventualmente algum questionamento. Como a gente já tinha mencionado, não tem votação, só consenso, e acho que esses são os principais pontos que a gente tinha para colocar. Eu peço desculpa se eu fui muito rápido, mas foi tentando adequar o tempo. E não se preocupem, esses conceitos todos eles vão ser revisitados tantas vezes quanto sejam necessários, para que vocês possam entender. Vocês se preocupam com o debate técnico. Nós aqui cuidamos do regramento e do desenvolvimento em si. Eu só queria, antes de passar a palavra para o nosso diretor de normalização, para dar sequência, fazendo a indicação da coordenação, e, eventualmente, a possibilidade do cronograma, de informar que o nosso analista técnico, como o Bruno até comentou, é o senhor Eduardo Lima, está aqui presente.
ele vai fazer a secretaria desse trabalho, ou seja, é ele quem vai fazer o papel de apresentar quais são as regras e assegurar que o conteúdo do documento de vocês seja o melhor possível. Tá? Nelson, eu vou parar de dividir a tela e passar a palavra de volta a você. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado a todos pela presença. Obrigado à RGB por todo o interesse sobre o tema e ao ministro, ao nosso querido Coronel Luque, e ao nosso presidente Mário William. Nós gostaríamos de apontar o senhor Paulo Alves, o doutor Paulo Alves, como o coordenador da Comissão de Estudo Especial 258 para início dos trabalhos muito brevemente. Tá? Todos que estão presentes depois receberão cópia do material exposto aqui pela ABNT e também receberão os convites para a próxima reunião, que será agendada brevemente. Eu passo agora a palavra ao nosso diretor-geral, doutor Ricardo Fragoso, para as palavras de encerramento. Obrigado, Nelson. Eu gostaria de encerrar este evento, esse brilhante evento, agradecer a participação do nosso ministro Augusto Nádio, do nosso presidente Mário William, a apresentação do nosso amigo Luque, do doutor Bruno Ferola, e parabenizar mais uma vez aí o Paulo Alves pela coordenação, ao Cláudio Guerreiro pela sua explanação, e dizer a todos que esse tema é um tema desafiante para o cenário nacional. Mas eu tenho certeza que esse trabalho é um start para toda a política de governança pública do país. Eu acredito muito que a normalização vai traçar os caminhos sólidos para que a gente tenha um resultado e os objetivos consagrados no final dessa grande jornada. Meu muito obrigado, desejo a todos um bom final de tarde e uma boa semana. Muito obrigado, gente. Boa tarde, boa semana a todos.